Olha só. Então, a gente tem aqui um resumo do que eu falei ali, ó. A variabilidade genética, ela gera novas características. Essas características elas podem ser geradas por meio da mutação ou então da reprodução sexuada. E isso, nessas diferenças, elas contribuem para a seleção natural e, consequentemente, para a evolução das espécies. Vai resistir ali, vai sobreviver aquele indivíduo que tem a maior chance, no sentido de que se o ambiente ele vai ajudar. Né? Então, vamos lá. Aqui, olha só esse exemplo aqui legal. Ó. Os pesticidas, gente, as substâncias químicas que matam esses insetos, a gente chama de pesticidas, tá? Então, olha aqui. Aqui a gente tem uma plantação antes de aplicar o pesticida. A gente vê que tem dois tipos de insetos. Tem esse claro e esse vermelhinho. Só tem um vermelhinho, ó. Muito bem, o que vai acontecer? Aqui, ó, foi aplicado o pesticida. Colocaram lá na plantação. Esse insetinho vermelho, ele pode ser mutante, né? Ele é um mutante, ele tem características diferentes desses outros. Quando eles colocaram o pesticida, o insetinho branco, ele era sensível ao pesticida, ou seja, ele morreu, não aguentou. No caso do vermelhinho, do mutante, o pesticida não fez efeito nele. Como não fez efeito, ele se reproduziu, né, de boa, tá aumentando a populaçãozinha dele aqui. Né? E com o tempo, né, após a aplicação contínua do pesticida, vai matando ainda mais os brancos e os insetos que são mutantes, eles vão prevalecer. Enquanto que o que não era mutante vai ser eliminado. Isso é seleção natural. E a gente já viu exemplos assim. Muito bem. Outra coisa interessante, ó. Esse aqui, eu não sei se vocês já viram um inseto assim, ó, parecendo com folha. Esses insetinhos é chamado de bicho-folha. Acredita, olha aqui, ó. Acredita-se que há muito tempo atrás, né, esses insetos, eles sofreram uma mutação genética, né, que tornou ele parecido com uma folha. Isso significa que ele se adaptou àquele ambiente, tá? Os outros parentes dele, vamos imaginar, tinha aqui vários insetos dessa espécie aí, só que um era parecido com folha e os outros não. Como os outros não eram parecidos com folhas, os predadores dele conseguiam ver. E aí, ó, comia todos os outros. E os que pareciam com folha, eles ficavam camuflados. É a mesma historinha lá do rato. Então, a possibilidade desse que parece com folha sobreviver foi maior do que a dos outros. Ele conseguiu, então, se reproduzir. E hoje a gente tem esse inseto em larga escala. É só o que há, é o insetinho parecido com folha. Isso é decorrente de quê? Da mutação genética que ele sofreu. Tá? Então, a gente diz que esse bicho-folha, né, se adaptou. Ele se adaptou ao meio ambiente que ele está inserido. Muito bem. Aqui tem a outra parte. A formação e a evolução das espécies. Aqui é o nosso último objetivo, é entender isso aqui. As espécies, gente, elas são capazes de cruzar, né, e gerar descendentes férteis. O que significa ser um descendente fértil? É um descendente que ele consegue ter filhos também. Né? Então, neste caso, a gente tem aqui um grupinho de araras e esse grupo aqui dos felinos, né? E aí, o que acontece? Essas espécies, elas podem produzir os descendentes férteis, pode atuar como uma espécie normalmente. Entretanto, o ambiente que elas estão inseridas, elas podem influenciar na formação de novas espécies. E quando isso acontece, a gente chama de especiação. É a formação de novas espécies. A gente vai ver claramente isso aqui mais pra frente. Olha só. Imagine só. Eu tenho aqui, ó, uma população de ratinhos. São uma espécie normal. Eles podem cruzar entre si e formam descendentes. Entretanto, o meio ambiente, ele pode fazer com que esses ratos se transformem em outras espécies. Vocês acreditam? Como? Como que isso é feito? Vamos imaginar que aqui tem uma parede geográfica, ó, que é esse riozinho aqui. Tá? Isso aqui é uma barreira geográfica, isolamento geográfico. Pode ser um rio, pode ser montanhas, pode ser cânions. Alguma coisa que vai separar uma espécie, né, que antes viviam todo mundo junto. Um exemplo disso, na nossa aula passada, eu mostrei para vocês que tinha umas lagartixas lá em Goiás, né, que moravam todo mundo junto lá.
Era normal o ambiente, todo mundo morava junto e elas eram todas iguais. Mas foi construída uma hidrelétrica lá perto. Quando construíram essa hidrelétrica, uma parte lá do local, né, que vivia essas lagartixas foi inundado. Com essa inundação foi criada várias ilhas. O que aconteceu? As lagartixas que ficaram presas nas ilhas, elas começaram a se diferenciar das outras que ficaram em outros lugares. Né? E isso ali é um tipo de isolamento geográfico, a inundação para a formação das ilhas. Porque eles ficam separados, as espécies. O que acontece? Aqui aconteceu aqui uma barreira geográfica, né, o isolamento, e elas ficaram separadas. Vamos imaginar que elas não consigam passar de um lado para o outro, tá? Com o tempo, mas é com muito tempo. O que vai acontecer? Essas espécies, elas vão começar a se diferenciar. Ou seja, vão começar a sofrer mutações genéticas para elas começarem a se diferenciar. Tanto a desses ratinhos roxos quanto dos brancos. A gente chama, então, eles de subespécies, porque eles eram de uma mesma espécie, mas começaram a se diferenciar. Tá? Aí, o que vai acontecer? Se essa barreira geográfica ela for um dia sumir, desaparecer, e esses ratinhos se reencontrarem novamente, eles têm duas opções. A primeira e mais óbvia. Eles podem cruzar entre si, né, mas pode ser que eles não consigam mais formar descendentes férteis. Mas eles conseguem cruzar. Outra opção. Eles não conseguem mais se reproduzir. Eles não conseguem mais, gente. Por quê? Vamos ver aqui, nesse próximo slide. Eles não se reconhecem mais, né? Porque eles mudaram tanto. Né? Isso é com muito tempo, gente, já considerando muito tempo. Eles ficaram tão diferentes entre si que eles não se reconhecem mais. Os órgãos genitais deles podem se tornar incompatíveis. Modifica de um tanto que não são mais compatíveis. Ou seja, aqui, ó, como se fosse peças de um quebra-cabeça que não se encaixam mais. Outra coisa, pode ser que não ocorra mais a fecundação. Eles podem até cruzar, podem até praticar relação sexual, mas não acontece a fecundação. Ou pode até acontecer a fecundação, mas o zigoto não consegue se desenvolver, ou seja, ele não consegue gerar descendentes. Para isso, a gente chama de isolamento reprodutivo. A espécie não é capaz mais de se reproduzir. O que acontece? Olha aqui, um exemplo da primeira opção que eu falei, que é até que essas espécies elas podem ainda se reproduzir, mas o indivíduo formado ele vai ser estéril, ele não vai ser fértil. Olha aqui a gente tem, ó, são chamados indivíduos híbridos. Eles são mistura de animais de espécies diferentes. A gente vê aqui, ó, que é um rinoceronte, que tem característica de uma zebra. Entretanto, ele é infértil, esse animal aqui, híbrido. Ele é infértil, ele não consegue se reproduzir. Não consegue ter filhinhos assim. A mesma coisa aqui e esse também. Tudo híbrido. Quando a gente diz híbrido, gente, são duas características que são misturadas, tá? Isso aqui, um que a gente conhece bem, mas a gente realmente eu só vim descobrir isso há um tempo atrás, ó. Vocês sabiam que o jumento, né, o jumentinho, ele pode namorar com a égua. E quando ele namora com a égua pare um burro, que é esse animal bem aqui. Esse animal, ele é filho do jumento e da égua. A gente vê que ele tem característica, ó, do jumento aqui, ó. Isso aqui, né? Ele é menorzinho, ele não é nem do tamanho do jumento nem do tamanho da égua. Ele é menor, ele fica entre eles. Só que o burro, ou mula, que também a gente chama assim, ele é infértil, ele não consegue ter filhos. Se for uma burra, ela não consegue engravidar, tá? É um animal híbrido aqui também, entenderam? Tá, então eu vou continuar aqui, ó. Eu fiz o resumo da nossa aula, né? E eu vou falar para vocês, ó. A gente falou, né? Compreendeu, acredito que sim, que a variabilidade genética, ela pode ser alcançada por meio da mutação, né? Que produz organismos com características diferentes, e também pela reprodução sexuada. Nós somos frutos disso, né? Nós somos diferentes, todo mundo tem as suas características.
né? E também a variabilidade genética ela é importante para acontecer a seleção natural. Se os organismos fossem todos iguais, qualquer coisa do ambiente lá ia matar todo mundo. Então, se eles são diferentes, eles contribuem para a seleção natural e também para a evolução. Outra coisa, o ambiente, é muito importante isso aqui, gente. Ele vai contribuir para a formação das novas espécies, né? Mesmo com a reprodução sexuada, no caso lá dos ratinhos, que se reproduzem, o ambiente ele pode contribuir para a formação da nova espécie, porque pode acontecer ali uma ruptura no ambiente que eles estão, pode separar aquela espécie. Então, elas vão começar a se diferenciar, né? Outra coisa, uma população de indivíduos, elas podem se diferenciar a tal ponto, né, que elas não conseguem mais se cruzar. Então, elas formam uma nova espécie ali, é o que a gente chama de especiação, é a formação de uma nova espécie. E, por fim, essa população de indivíduos, elas podem até se cruzar ainda, conseguir se cruzar, mas elas vão gerar descendentes estéreis, ou seja, descendentes inférteis, que são os indivíduos híbridos, tá? É isso, meninos.